Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, há muitas interpretações neste salmo, e é comum que os textos mais importantes da Bíblia tenham muitas interpretações. Não tanto pela riqueza que é comum a esses textos, mas porque ele tocando em pontos nevrálgicos. Ele vai possibilitar muita gente dizer uma coisa, dizer outro, e às vezes até tentarem anular o verdadeiro sentido do texto. Veja, aqui nós temos um caso que eu pessoalmente atribuo a Davi. Não creio que esse salmo tenha sido composto por outra pessoa que não Davi. Davi, ansioso por construir a Deus um templo, ele é proibido pelo Senhor de fazê-lo. E a explicação do Senhor é: você é homem de guerra, você já derramou muito sangue. Seu filho será homem de paz. Seu filho edificará o templo. Davi não fez por menos. O cronista nos diz que ele projetou o templo, que seu filho recebeu a planta do templo, que ele fez contratos de fornecedores de materiais, inclusive de outros países, e usou o melhor que ele podia usar. Levantou o dinheiro de sua fortuna pessoal e de outras pessoas importantes em Jerusalém e construiu o templo. Irmãos, reparem, o povo de Deus estava acostumado a ir ao encontro do Senhor em uma cabana, em um tabernáculo, em uma tenda. A única coisa que tinha diferente é que ela era cercada com uma cerca simples, elaborada para os padrões da época, mas extremamente vulnerável. Era feita de postes e entre esses postes amarrado pedaços de pano. Ou seja, era mais um biombo do que propriamente um muro. O povo ia lá, levava os sacrifícios. Eu presumo que a maioria deles fosse sacrifício pelo pecado. Quando a pessoa que comparecia lá com o sacrifício especificado por Deus, colocava sua mão na cabeça do cordeirinho ou do outro animal que fosse escolhido por Deus, o boi ou a ovelha, e o sacerdote colocava a mão sobre a mão dele, concordando que Deus aceitava aquele sacrifício, e cortava a jugular. O sangue escorria, dependendo da condição social do sacrificante, o sangue ia parar, às vezes, no lugar santo, ou às vezes era derramado aos pés do altar. De todo jeito, era preciso
identificar que tipo de sacrifício era. O holocausto era um pouco diferente. Na primeira parte, o holocausto parecia igual, mas depois de morto, se separava tudo, se estripava a vítima, se esfolava completamente, colocava-se sobre o altar e se queimava tudo, inclusive a pele, do holocausto. Outro sacrifício da pele era poupada. Mas o rito era esse, não havia nada além disso. O que se sentia, se um de nós fosse àquele tempo lá, certamente ficaria horrorizado com a carnificina, com a quantidade, a profusão de sangue, o mau cheiro. Quem já viveu no interior sabe que todo animal morto cheira mal. Com o cheiro de carne esturricada, porque tudo era queimado. Não era um churrasco, era carne esturricada mesmo. Era cheiro de carne queimada ao extremo. Agora Davi tinha deixado para Salomão a tarefa de construir um edifício. Antes de construir, ele tinha deixado 4.000 cantores. Ele, Davi, músico, separou os cantores, e nós sabemos pelo cronista que separou inclusive as vozes. Soprano e baixo, nós temos certeza, está escrito no texto. É de se imaginar que os mezzo-sopranos ou os contraltos, os tenores, que fica entre um e o outro, provavelmente estivessem lá também. A coisa era tão impressionante, a quantidade, que era estabelecido por famílias, para que o pai liderasse a sua família. Mas havia um regente para todos. Pela leitura de Crônicas 25, nós chegamos à conclusão que Jedutum era o regente. O regente possuía uma vara comprida, na ponta diversos pratos, o que eles chamavam de símbolos altissonantes, em que, quando ele batia no chão, o pessoal parava todo e recomeçava, porque muitas vezes alguém saía fora do compasso. Por isso que nas Bíblias, traduzidas à exaustão, como as nossas antigas, de vez em quando, no meio de um salmo, aparecia a palavra selá. Era ali que devia ser pausado. E a pausa durava pelo tempo que o regente resolvia que durasse. Se a tarefa de reger começou com Jedutum, nós não temos notificações a respeito da continuidade. Mas a família de Jedutum também se cuidava dos instrumentos de percussão, como os símbolos, os símbolos altissonantes, que são os pratos. E isso, de certa forma, irmãos, vocês podem ver que era uma coisa diferente. Um pessoal que estava acostumado em sacrificar a Deus, trazendo animais, agora vai passar por uma liturgia diferente. E Davi dá instruções muito precisas no Salmo 100. Veja, celebrai com júbilo ao Senhor. Essa primeira parte eu gostaria que vocês entendessem que o Salmo 100 está dizendo, não é mais aquela liturgia que se limitava apenas àquilo. Tragam aquilo que vocês estão acostumados a fazer, mas tragam isso com júbilo. Agora, repare que Davi
tem uma ideia de que isso não estaria adstrito aos judeus, porque ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. É como se ele já estivesse vendo a nossa congregação pequena aqui em Belo Horizonte. E repare que o Salmo não vai falar mais nada de vítima. O Salmo agora vai se concentrar nos aspectos mais impalpáveis do louvor. Mas repare, ainda é uma imposição. Se você prestar atenção, você vai ver que praticamente todos os verbos estão no imperativo. Versículo 1, celebrai. Versículo 2, servi. Apresentai-vos. Versículo 3, sabei. Versículo 4, entrai. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Ou seja, não é propriamente uma coisa que você diz: eu acho que vou ou não. Num salmo que nós temos certeza que é de Davi, ele diz: eu fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só pelo fato de alguém convidar para ir à casa do Senhor, ele se alegra e indiretamente está nos exortando a nos alegrar com isso. Meus irmãos, quando diz isso, está nos dando o modo como nós devemos comparecer diante do Senhor. Não venha pensando que trazer alguma oferta é o suficiente. Não, não é. Para comparecer diante do Senhor, você tem que comparecer com júbilo. O júbilo é a tônica. Júbilo é isso que acontece quando, por exemplo, vocês repararam que nós cantamos 3 cânticos, na realidade, hinos, extremamente comuns que nós cantamos em casa. Não fazem parte nem do nosso inário. Mas o modo como a congregação cantou, os 2 instrumentos reagiram, foi tão emocionante que eu não sei você, mas eu não fiquei sem me emocionar. É isso que significa celebrar com júbilo ao Senhor. Mas não adianta apenas celebrar, tem que continuar, servir ao Senhor com alegria. Se você diz, não está passando nenhum jogo, não tem nada para fazer em casa, eu vou à igreja. Não venha, fique em casa. Ou você assume a dificuldade de vir aqui e se servir ao Senhor com alegria, ou é melhor não fazer isso. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com queixas, com murmuração. Você já notou como é tão comum no domingo de manhã nós experimentarmos de sabores? Às vezes a roupa que nós queríamos não está pronta, às vezes um botão está faltando, às vezes o trânsito está ruim, de repente determinada rua que normalmente nós percorríamos está fechada, tornou-se rua de pedestres, nós vamos ter que dar uma volta enorme no bairro, talvez e até os limites do bairro para chegar lá. E nos apresentamos ao Senhor com raiva, tristes ou cansados, quando o que o salmista nos diz é apresentar-vos diante dele com cântico. Ele foi tão meticuloso que ele fez diversos salmos. É claro que
do Salmo 120 ao Salmo 134, são salmos que, em nossa tradução, são chamados de cânticos de romagem. É uma tradução péssima. Péssima. Se fosse para lembrar de Roma, colocasse salmos de romaria. Só que o tradutor certamente ficou com medo de parecer católico e traduziu por romagem. Mas Roma nem existia na época que esses salmos foram feitos. Peregrinações talvez seja a melhor tradução. Peregrinações para o alto, porque a palavra em hebraico dá a ideia de subir. E aí reforça: apresentai-vos diante dele com cântico. Ainda dentro desse mesmo assunto, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Não entre pelas portas da casa de Deus com preocupações, com chateações, com murmúrio, lamento. Entre com ações de graças e nos seus átrios, ou seja, no local, aqui não pode ser chamado de um átrio, uma vez que é mais baixo, mas se fosse um local mais alto, talvez pudesse comportar a palavra arquitetônica átrio. E os seus átrios com hinos de louvor. Não se apresente a Deus de qualquer jeito. Nós hoje não temos que trazer cordeiros, ovelhas ou bois, mas nós temos que trazer o nosso cântico, nosso melhor sorriso, nossa melhor disposição. Você já viu que todas as aparições angelicais na Bíblia, quando o anjo chega perante alguém, quase todas, quando o anjo chega perante alguém e o toca, ou às vezes o chama, diz: tem bom ânimo. Fazer as coisas de Deus arrastado, sem ânimo, sem vigor, não é bom. Tenha bom ânimo. Apresente-se diante do Senhor com hinos de louvor, com bom ânimo, rendendo-lhe graças e bendizendo-lhe o nome. Mas para você fazer isso, o versículo 3 é fundamental. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Israel foi fundado recentemente, em 1948, graças a Deus, debaixo da presidência de um brasileiro da ONU, Oswaldo Aranha. Mas o primeiro-ministro de Israel foi esqueci o nome dele agora, cabelo solto, igual o Einstein. Ben-Gurion. A secretária dele, a pessoa que estava ajudando, era uma mulher chamada Golda Meir. E ela acabou assumindo, se não me engano, foi a segunda ou terceira primeiro-ministro de Israel a assumir esse cargo. Foi fundamental em Israel. Foi ela que tomou certas decisões em Israel, que colocou Israel como uma nação temida entre todos os povos. Foi ela que foi o instrumento que resgatou aqueles atletas sequestrados e levados a Entebbe. Mas é interessante que um dos discursos dela, ela diz o seguinte: nós não somos ovelha de Deus, nós é que criamos a Deus. Deus é criação nossa. Vocês podem não acreditar, mas ela era esquerdista. Deus é criação nossa. E ela dizia, fazendo uma referência indireta ao Salmo 100, que diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Irmãos,
Davi estava falando todas as terras. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, sabei todas as terras que o Senhor é Deus. Foi o Senhor quem nos fez, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E aí você entende porque é tão importante para o salmista que você entre nas portas da casa do Senhor com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor, que você renda-lhe graças e bendiga-lhe o nome. Por quê? Ele mesmo diz, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, Davi inovou ao apresentar a todas as terras o templo do Senhor. É curioso que em cima, na fachada do templo do Senhor, estava escrito: casa de oração para todas as nações. Queridos irmãos, hoje nós somos tão pequenos, nós sequer temos ideia da suntuosidade e majestade daquele edifício santo que foi consagrado à glória de Deus. Entretanto, cada um de nós tem o dever de celebrar com júbilo ao Senhor, de servir ao Senhor com alegria, de apresentar-se ao Senhor com cântico, de saber que o Senhor é Deus, de entrar por suas portas com ações de graças. Por que fazemos isso? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade.